Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura mais espiritual, onde a gente faz uma leitura bem intuitiva, bem lúdica, olhando bastante para as imagens, para os símbolos, para os números e perguntando aqui o que a gente precisa entender, o que a gente pode saber nesse momento com a ajuda das cartas. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado desse vídeo. Também te convido a se inscrever nesse canal se você não se inscreveu ainda, é de graça, tá bom? Muito bem, eu vou deixar você com a sua mensagem agora. Vamos lá então, vamos começar aqui essa leitura perguntando o que essa energia leonina quer chamar a nossa atenção, contar pra gente a conversa mais importante em termos espirituais que a gente pode ter nesse momento. Em termos espirituais, qual que é a conversa mais importante que a gente pode ter nesse momento com essa energia leonina? Ai, que bonito. Eu tô sorrindo assim porque eu já fiz a leitura de Áries, que é o companheiro de elemento fogo, né? E essa conversa toda sobre portal, acesso, presentes, apareceu bastante lá. Então, a primeira carta que cai aqui na mesa, eu sei que é uma continuação dessa energia de fogo, que fala assim, energia leonina tá falando assim, eu tô te chamando para acessar uma porta. Essa carta conversou muito comigo, ela é meu sinal, eu ia falar meu signo, porque é também meu signo, apareceu muito em Libra. É um sinal sobre sair de um caminho que cumpriu com a sua função de aprendizado e seguir em direção a um caminho, uma porta que é do meu caminho, do caminho da minha alma. Aí essa carta, ela fala sobre presentes da alma e treinamento. É hora de step up, de levantar, tomar as rédeas, dar a direção. Então, eu sei que é uma mensagem que está falando que tem muita gente que chega nessa leitura porque cumpriu com um treinamento, um ciclo de aprendizado muito importante e esse chamado de acessar esse novo caminho, essa nova direção. Eu fiz uma leitura particular agora há pouco, eu tô lembrando agora que em algum momento eu falei assim, é quase como se tem uma energia que fala, ei, eu conversei aqui e tá liberado, você pode acessar essa outra coisa aqui. E a gente fala, não, esse lugar aí não é meu, não, essa direção não é minha. E aí essa carta fala, levanta e vem pra cá. Justamente porque você passou pelo treinamento, concluiu o ciclo de aprendizado, sabe o suficiente, transformou o suficiente nesse momento, agora é o momento também de se permitir entrar numa outra energia, numa outra fase. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia leonina aqui nesse momento? Aí tem a carta da torre e o pajem de ouros. Todo pajem é uma energia de iniciante. Vem dizendo assim, essa energia está contando pra gente que traz momentos de torre. Torres são eventos, situações temporárias, que elas têm um impacto. É quando aquela coisa acontece que a gente enxerga além do que a gente estava enxergando antes, sobre aquela situação, sobre aquela dinâmica, sobre aquela pessoa, sobre a gente mesmo. E aí é uma energia que está falando assim, para facilitar, para inspirar, para informar a necessidade de redirecionamento, para inspirar muita gente a escolher seguir o próprio caminho, vem situações de torre, onde o universo mostra algo que a gente não estava enxergando antes. Aí, pajem de ouros, presente de recomeço, que
requer estar disposto a fazer as coisas de um jeito diferente. A carta da Torre também é uma carta de o que se mostra, o que se revela naquela situação é a falha na base, ou seja, é uma coisa fundamental que não combina com o nosso jeito de pensar, com o que a gente está esperando, para dar a chance de redirecionar, né? Aí essas cartas disseram que tem um desafio, nesse momento, de que se permitir esse recomeço, é um desafio, porque 10 de copas na posição de desafio, 10 de copas é convivência harmoniosa, né? Tá conversando muito comigo de que o que torna difícil essa movimentação que a gente está falando é uma visão dos seus papéis, do que representa o seu papel em sociedade, naquela dinâmica, o que é esperado de você. Às vezes, para não incomodar, para não chacoalhar muito o barco, eu vou deixar de falar, eu vou deixar de fazer, eu vou me calar, seja lá o que for. Essas cartas vieram na posição de desafio, por isso que eu estou falando assim. Para muitas pessoas, então, são momentos em que o universo ele vai mostrar numa situação em que talvez as coisas não sejam tão harmoniosas quanto eu fico falando para mim que são, para possibilitar, e é saber isso, que a função não é dizer que, olha lá, tá vendo? Tá tudo errado, todo mundo é ruim, nada disso. É para ajudar a quebrar um jeito de enxergar as coisas que tá prendendo muita gente em dinâmicas, em lugares que não necessariamente tornam as coisas mais fáceis para você, que não necessariamente têm a função de serem permanentes na sua caminhada, de que, como se diz, cumpriu com a sua função de treinamento, de aprendizado, mas que você segue um caminho diferente. 8 de copas é uma carta de jornada das sombras, é sempre uma conversa sobre passar por um período, assim, uma parte do nosso caminho que traz para a superfície alguns medos, ansiedades, também ajuda a gente a acessar, a despertar vontades, desejos antigos que a gente tinha esquecido, que a gente tinha abafado. Então, nesse caminho de jornada das sombras, é uma carta que vem conversando muito comigo também para falar o seguinte: são aquelas fases que a gente passa e que não dá para criar vilões e mocinhos, porque não tem essa risca no meio que fala, ó, essa torre aí aconteceu, que me prova que essa pessoa é ruim, que essa pessoa tá errada, que tudo isso aqui tá errado, eu tô certo, eu sou bom, e vice-versa também. Isso prova que eu sou ruim, que eu tô errado. A função não é essa. A função não é botar uma linha no meio para falar quem tá certo ou quem tá errado, quem tá bom ou quem tá ruim. A função é justamente mostrar a complexidade de uma história para reduzir para essa simplicidade. Mas tem algo aqui que é fundamental, que me mostra que não tem tanta harmonia ou tanta satisfação quanto eu venho falando para mim mesmo. Eu queria também dizer que eu dei esses exemplos falando sobre enxergar isso no outro, né, e tudo mais, mas muitas vezes você enxerga isso em você mesmo também, tá? Eu não gosto dessa conversa que a gente fica jogando problema só pro outro. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia aqui? Momento de pausa é importante. Esse urso, ele vem conversando muito comigo sobre preservação. Que imagina que o urso, a natureza programou o urso para quando o tempo fica bem difícil, para quando a coisa fica bem perigosa até lá fora, que é o inverno, né, que ele pode congelar e tudo mais. Olha que amor, a natureza programou ele para naturalmente dormir dentro da caverninha dele ali, do cantinho dele.
Então, naturalmente, né? Se ele se permite somente caminhar em alinhamento com a própria natureza, do próprio ritmo e tudo mais, ele mesmo já se vê se alimentando, né? O urso tem essa faixa de gordura bem grande, né? Para poder se preservar, proteger os órgãos e tudo mais. Então, assim, toda a construção de quem ele é, o jeitinho que ele lida, que ele vive, tudo isso é naturalmente programado para ele comer bastante, para continuar alimentando esse corpo que protege os órgãos, a força vital dele, e aí chega uma hora ali que ele começa a ficar cansado. E aí ele hiberna, dorme, tira uma grandíssima soneca de muito tempo. E é justamente quando o inverno tá mais difícil lá fora. Então, imagina se esse urso aqui, ele começa a brigar com a vida, de onde já se viu. Você me coloca para dormir, quando eu podia estar vivendo, eu podia estar fazendo, eu queria estar participando, eu queria estar fazendo boneco de neve. Trazendo leveza para essa conversa que ficou mais séria, né? Mas essa é uma carta que vem pedir também para a gente enxergar com amor, com cuidado, com delicadeza, né? Esses movimentos. E aí enquanto eu conto isso para você, eu fico pensando assim, de que isso que a gente está conversando aqui agora é uma conversa que a gente não gosta de ter. Porque essa coisa de falar que muitas vezes esse redirecionamento, que a gente segue um caminho diferente por preservação, que é um ato de amor, que é o ritmo natural das coisas, que esse universo que nunca é perverso, sempre escrevendo certo, muitas vezes por linhas tortas, para que a gente se mantenha no caminho do nosso melhor destino, e como muitas vezes precisa, inclusive, em amor, mostrar para a gente do porquê que isso aqui não vai para frente, por que uma torre com questões fundamentais em conflito com aquilo que é o seu bem-estar, que é o seu caminho, cai por terra, fica difícil, gera muito drama, dá muito trabalho, consome muito dos seus recursos, que é tempo, dinheiro, informação, dedicação, energia, mas a gente muitas vezes não enxerga tudo isso, mas tudo bem, a gente não precisa saber de tudo. Mas quando a gente precisa enxergar o suficiente para permitir um redirecionamento, que é muito do que eu estou vendo aqui, vem esses momentos de torre que o universo mostra. É por isso que você não pode fincar raízes aqui. É por isso que essa conexão ou esse período na sua vida, ele é temporário, porque ele é insustentável por essas razões. Não porque vai faltar, mas porque você se permite seguir, você vai continuar seguindo, você vai continuar construindo, você vai continuar vivendo, você vai continuar conhecendo, experimentando, enxergando vida, amores, comida nova, gostosa, diferente, tudo isso. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia leonina nesse momento aqui? Para muitas pessoas, você está numa movimentação de concluir questões de nó do sul. Nó do sul são as questões kármicas, os ciclos de aprendizado. Eu sempre vejo assim, e é o meu jeito de explicar, eu sinto que quando a gente está falando de nó do sul, é como se fosse uma mochilinha. A mochilinha que a gente traz com a gente, de toda a sabedoria que a gente viveu, né? Da nossa alma, e também as questões que precisam ser concluídas. Então tem muito disso, esse movimento de concluir o que precisa ser concluído, enxergar o que precisa ser enxergado, firmar muito bem, porque tem isso também. Para eu saber que tem uma questão fundamental que é uma falha, eu tenho que saber muito bem o que é fundamental no meu caminho, para mim, e por que essa outra coisa está em conflito.
Eu sinto que nesse estágio que a gente está falando aqui, tem muita gente aqui que já sabe sim o que é o fundamental e tá nessa atividade aí de eu enxergo, eu sei muito bem por que isso está em conflito e eu tenho a confiança de deixar ir, eu tenho a confiança de permitir fazer as coisas de um jeito diferente, permitir um recomeço, enxergar que as coisas não são bem assim e tudo bem, eu continuo seguindo em frente. Também Nó do Sul, além dessas conclusões de saber identificar o que é fundamental, o que está em conflito, para informar muito bem as nossas escolhas, tem também o acessar das coisas da sabedoria que a gente trouxe com a gente na nossa mochilinha, que serve para ajudar a gente a continuar seguindo em frente na direção de Nó do Norte, que é a direção que a nossa alma quer ir. Essa primeira carta que a gente tirou ali é tudo isso, né? Energia sagitariana na mesa, dizendo eu vejo. Então essa conversa sobre visão, enxergar, ser mostrado, tudo isso que a gente está falando faz parte então desse movimento de conclusão de questões de Nó do Sul para seguir em frente. E aqui é liberdade poética, mas eu vejo essa porta como uma porta de Nó do Norte, seguir em frente na direção do meu caminho, o caminho que a minha alma sempre quis seguir desde o começo, mas que tinham certas coisas, um treinamento, um aprendizado que precisava ser concluído para eu preservar aquilo que é tão importante no meu caminho, e agora é esse movimento na direção do que é realmente aquilo que eu quero, que me interessa, que é o caminho da minha alma. O universo, com essa carta de eu vejo, está trazendo muitas situações para mostrar tudo isso. Também você pode estar mais sensível, mais observador, ter mais clareza sobre essas coisas que a gente está conversando. E aí eu sinto que, então, a minha função aqui principal é não só dar boas notícias, porque isso aqui tudo é muito boa notícia, né? Vamos combinar. Mas também um pedido para as pessoas que estão passando por essa fase aqui, enxergando essas questões fundamentais, essas questões de torre, passando por essa jornada da sombra, lidando com essas coisas aqui de Nó do Sul, eu vou pedir para você não traduzir esse momento como um sinal de que, nossa, olha, mas não tem mesmo jeito, né? As pessoas são assim, o mundo é assim, a realidade é assim. Não faça isso, porque aí, se você decide que é assim, assim é, não tem outro jeito de ser diferente. É só para você enxergar o que você precisa enxergar, para te confirmar, para validar, para fortalecer essa base do que é fundamental e você segue em frente, vivendo muito mais, tá bom? Muito bem. Muito bem, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Fica o link aí no primeiro comentário fixado desse vídeo para ficar mais fácil para você achar. Também te convido a se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem o Blogueira Mística, que é meu outro canal aqui no YouTube e também no Instagram com esse nome, @blogueiramística. Vai lá me seguir no Instagram. Beijo grande pra você, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.